Vamos para a segunda parábola, candeia. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Agora vamos para Marcos capítulo 4, versículo 21 a 23. Diz assim: E disse-lhes: Vem, porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, não vem. Antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse aqui agora foi Marcos capítulo 4, versículo 21 a 23. Agora vamos ler o outro. Lucas capítulo 8, versículo 16 a 17. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir a luz. Amém? Então, primeiro, o que é uma candeia, né? A candeia é uma lâmpada, era uma lâmpada simples, né? Que tinha suas chamas alimentadas por um combustível, geralmente azeite. Então, era uma lâmpada que tinha um combustível, que era o azeite. Lá na Palestina, as casas mais simples, geralmente elas tinham apenas um cômodo só, um grande cômodo aberto, e aonde as pessoas colocavam a luz numa prateleira. Então o velador era uma prateleira, um lugar alto, visível. Quando colocavam lá a lamparina iluminava toda a peça. Então o velador é lá a prateleira, tá? O alqueire era uma expressão utilizada para algo que era uma tampa, que quando colocava em cima desse vaso de barro, que era a lamparina onde tinha azeite, quando colocava em cima desse vaso, tapava, abafava, e como não tinha mais ar, a lamparina apagava. Então, em vez de assoprar e fazer fumaça, eles só colocavam uma tampa em cima dessa lamparina. Automaticamente a luz apagava. Então, quando eles queriam acender, eles acendiam, deixavam a boca aberta desse vaso de barro com o azeite, e a luz brilhava e iluminava toda a peça em cima do alqueire, do velador, e o alqueire era a tampa que tampava e fazia apagar. Então era como se fosse um disjuntor, acendia e apagava e iluminava toda a peça. Amém? Aqui fala sobre a cama. Nós temos hoje uma noção de cama porque nós vivemos em outra época, né? A cama nossa é um local, uma estrutura feita de madeira, acima do chão. Então ele tem uma distância em relação ao chão, mais alto. Só que lá na Palestina não era assim. Pelo menos nas famílias mais pobres não era assim. Era apenas uma esteira que era enrolada e deixava de lado. E de noite eles colocavam no chão e deitavam sobre algumas cobertas em cima da esteira. Automaticamente aquilo era cama. Então, se colocasse um vaso embaixo da cama, o que ia provocar? Incêndio, porque ia pegar fogo.
Então a cama não era a nossa cama. Pastor, tem outros trechos bíblicos? Sim. Quando Jesus foi, por exemplo, lá no tanque de Betsaida, ele falou para o aleijado que foi curado: pega a tua cama, vai e volta para casa. Ou seja, a cama era apenas uma esteira. Amém? Quem é essa lâmpada? Tá? A lâmpada somos nós. Quem é a luz? A luz é Jesus. E como nós podemos e devemos ser luz? Quando nós nos posicionamos como cristãos. O que é cristão? Pequenos Cristo. O que é cristão? Parecido com Cristo. O que é cristão? Cristão é aquele que age de acordo com o que Cristo agiu. Ele segue as suas pisadas, as suas pegadas, o seu comportamento. Pastor, mas eu vou pecar? Sim, nós vamos pecar, nós vamos errar. E a palavra de Deus diz que aquele que peca, ele é condenado ao inferno. Mas a palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Deus nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos a Deus nossos pecados, nós temos um advogado. Nós temos, na verdade, dois advogados, que é no grego chamado Paracletos. Um na terra, que é o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. E Jesus Cristo de Nazaré, que está no céu como intercessor, mas também como nosso advogado, também como sumo sacerdote. Então, Jesus é a verdadeira luz, mas nós temos que brilhar. Amém? E nós só vamos brilhar quando nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo. Nós só vamos ser luz verdadeira quando nós tivermos obras semelhantes a Cristo. E as obras que eu falo é o posicionamento, é relacionamento com Deus, que faz com que a gente tenha efetivamente atitudes semelhantes ao Senhor. Amém? Muito bem. Essa palavra também, ser luz, foi colocada em outro contexto também, dentro da parábola do semeador. E esse ser luz, então, representa também a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é considerada como uma semente. Então pensa, o agricultor, ele tinha alforjes, sacos de semente, que ele colocava na cintura. Vamos imaginar que a gente tenha dois sacos, um na direita e um na esquerda. O saco da direita, a semente da direita, é a semente de trigo. O saco da esquerda é semente de joio. O trigo e o joio são muito parecidos. As sementes são parecidas e depois o produto também é muito parecido. Só que o joio nunca amadurece. Ele sempre fica verde e não se quebra. O trigo, ele amadurece e se quebra. Pode retirar com facilidade. Então, o que ele está dizendo assim? Nós podemos semear do bordel, o saco, com a semente de Deus, sementes boas, palavra de Deus, ou podemos semear sementes ruins, que é do diabo ou da nossa própria carne, a nossa tendência pecaminosa. Então, o que a palavra de Deus está dizendo assim? Tudo que nós fazemos são sementes. Tudo nós comunicamos com as pessoas. Então nós comunicamos como? Com atitude. Nós comunicamos com palavras. Nós comunicamos com gestos, com expressão facial. Então às vezes, mas você não falou nada, mas a sua cara já comunicou. A expressão facial já comunicou. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está sempre comunicando, e essa comunicação troca por semeando. Amém? Então às vezes nós não entendemos por que eu estou colhendo algumas coisas na minha vida, porque eu semeei. Então
Se a gente semear o bem, nós vamos colher o bem. Mas a gente semear o mal, nós vamos colher o mal. Então, se a gente tem essa compreensão que nós, consciente ou inconscientemente, estamos sempre semeando, nós vamos ter muito mais cuidado. Amém? A palavra de Deus diz, minto, me desculpa, mas não é a palavra de Deus, mas poderia estar na palavra de Deus. Nós temos o quê? 2 ouvidos e uma boca. Então, por que Deus colocou 2 ouvidos e uma boca? 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Agora sim, a palavra de Deus diz que a boca, ela pode ser uma fonte de bênção ou de maldição, vida ou morte. Ou tu levanta alguém, ou tu destrói alguém. Então, quando nós entendemos que a nossa boca, e aí também na palavra de Deus, em Tiago capítulo 3, fala sobre o poder da língua, e quem governa a língua governa a si, quem governa a si pode governar o mundo. Ou seja, a força, o poder, a autoridade quando alguém se cala, o silêncio. E quando fala aquilo que edifica, fala aquilo que vai glorificar Deus, fala aquilo que vai encorajar o outro, vai fortalecer o outro. Então nós temos que ter muito cuidado. Amém? Essa luz então pode ser também essa semente, palavra de Deus.